Rodolfo, temos aqui o caso de uma amiga nossa que nos conta sobre uma senhora de 63 anos, mãe de filhos já casados e avó de 5 netos. Nos últimos 4 anos vem apresentando sintomas de depressão e assim foi diagnosticada pelos médicos. Além da depressão, ela toma remédios para pressão alta, diabetes e labirintite. Essa senhora não tem mais coragem de sair de casa para visitar as pessoas, para ir ao mercado, não faz mais as atividades de casa e passa muito tempo deitada assistindo televisão. A família busca ajudar, já tentou levá-la ao psicólogo muitas vezes, mas a senhora vai a algumas sessões e depois desiste. Aceita apenas tomar a medicação do psiquiatra. Escutamos sempre os mesmos dizeres. Já estou melhorando, estou melhor, logo eu vou estar bem, mas não vemos nenhum movimento para a mudança. A família já está cansada dessa situação, não sabe mais o que fazer, pois sempre que buscam uma solução, a pessoa não aceita se cuidar. E ela nos pergunta, qual a orientação para essa família? Bom, Rodolfo, eu gostaria que você desse a sua opinião, mas antes eu queria falar só uma coisinha para ela. Ela tem diabetes, labirintite e toma medicação. Outros exames, como estão os outros exames? Principalmente colesterol. Essas coisas que são muito importantes para o bom funcionamento do organismo, até para os remédios fazerem efeito, né? Se existe uma taxa de colesterol muito alta, por exemplo, a medicação do antidepressivo tem mais dificuldade de agir. E assim como a alimentação e outros tantos fatores importantes para o metabolismo, para ajudar na medicação e consequentemente melhora. Parece que existe um comprometimento físico que precisa ser tratado. Então, se ela não aceita um tratamento psicológico, vamos antes talvez pensar num bom clínico geral, por que não dizer um médico que trate de amadurecimento, de envelhecimento. Um Geriatra, exatamente. Eu estava buscando aqui a palavra, falando sinônimos, mas você me adiantou, que né? Bom. Então, realmente, procure fazer um mapeamento de como está a saúde física dela, porque isso vai ajudar ela a se sentir melhor, a ação dos medicamentos psiquiátricos, e aí ela pode, quem sabe, com a ajuda de vocês, buscar um profissional. Enquanto você ia lendo, Denise, e agora respondendo também, eu fiquei pensando quanto um quadro influencia outro quadro, né? Porque afinal nós somos a mesma pessoa que vive tudo isso, como no caso dela. Então ela tem um problema da diabetes, que é óbvio que se alimentando corretamente, tomando medicação, é possível ter uma vida normal. Mas é um problema cotidiano a se conviver, né? E que interfere inclusive no humor da pessoa. Sim, fora, né? As restrições que a pessoa tem. Exatamente. Ela tem problema de tireoide. Então, é óbvio, quando você lia o cansaço, a dificuldade de sair de casa, a falta de ânimo, isso também tem a ver com a questão hormonal, com a questão da tireoide, né? Então, é claro que nós estamos e temos aí uma situação que precisa ser não só puramente medicada. Às vezes a pessoa diz, tem problema de tireoide e toma o remédio dela. Então, tem toda uma situação que precisa ser acompanhada de perto. Por isso que a Denise falava do geriatra ou de um clínico geral, que assuma a responsabilidade de conduzir todo esse tratamento, né? Da diabetes, da tireoide, que possa ir junto com ela aprendendo a lidar com a doença.
porque a gente precisa aprender a lidar com certas doenças que vão nos acompanhar e que têm alterações e que, consequentemente, nos altera também nos nossos hábitos, na nossa rotina, no nosso humor. Então, isso é fundamental. E a questão da depressão, porque é difícil até responder, Denise, quem veio primeiro, né? Exato. Então, a questão é poder cuidar disso tudo. Porque muitas vezes quadros de doenças físicas crônicas ou que ainda não estão sendo tratadas corretamente ou que precisam de ajustes, pode sim desenvolver também quadros psicológicos emocionais e vice-versa, né? Os quadros emocionais muitas vezes vão dificultando a pessoa de ter qualidade de vida, de se cuidar, consequentemente de ter saúde. Então é preciso que ela possa ser bem acompanhada, porque de fato ela está numa idade, ela tem 63 anos, 63. Com os filhos casados, com a vida parece que encaminhada de todo mundo, e como fica difícil chegar nessa etapa, embora ela seja tão nova, né? Hoje a perspectiva de vida é cada vez maior, então falar em 63 anos é falar ainda de uma pessoa muito Uma nova. menina. Mas sabe o que me ocorreu também, se você me dá licença de uma palavrinha? Eu não sei se ela trabalhou fora ou se ela sempre foi do lar, se ela sempre trabalhou em casa, criando filhos e na rotina do dia a dia. Às vezes eu fico muito preocupada com essas mulheres que chegam a essa idade e quando se trabalha fora, aposenta-se. Quando se é do lar, isso continua. Será que se ela tivesse uma saúde perfeita, ela conseguiria parar para deitar no sofá e assistir televisão? Então, isso eu acho que é uma coisa que também há que se indagar. Não que ela esteja fazendo de propósito, mas às vezes a doença é um recurso que o organismo tem para poder dar uma parada e poder descansar um corpo cansado de tanta luta. Porque tem a possibilidade da Denise, tem a possibilidade da aposentadoria, que você também levantou, né, Denise? Não é fácil chegar no momento da vida em que se aposenta. Antes de aposentar, a gente sonha com a aposentadoria. Porque não vai ter rotina, não vai ter horário, e aí eu vou passear, eu vou dormir, eu vou fazer, e não faz nada. Quando chega, a gente não está preparado para isso. Então, a gente vê assim no consultório. As pessoas que estão na iminência de se aposentar, como elas ficam ansiosas, porque elas começam a se dar conta assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque, infelizmente, a gente é só treinado para trabalhar. Pouco treinado para se dar o prazer, o descanso, o lazer. Por isso que às vezes a gente precisa ficar doente. Porque às vezes é só ficando doente que a gente se permite essas coisas. Então é preciso entender que, olha, a depressão dela faz parte de toda uma situação. Da idade, não porque esteja velha, mas da idade porque já se viveu muita coisa, e muita coisa da vida foi encaminhada e talvez não esteja se sabendo lidar com esse novo período, que os filhos criados, se trabalhava fora com a aposentadoria, se estava em casa com o cansaço, com as questões físicas que estão vindo e são naturais aparecerem com a idade, pressão arterial, etc., né? Com repensar, Denise, no fundo, o sentido da vida, né? Porque eu acho que nessas horas o que a gente se questiona é o que ainda resta para mim, o que eu tenho que fazer, o que eu gosto de fazer. Depressão não é uma doença como, por exemplo, seria uma pressão arterial pura e simplesmente. É uma doença que faz perguntas para quem está com ela, né? E às vezes é difícil de respondê-las, é preciso de apoio, de presença, de ajuda, além do tratamento. Porque a vida, eu repito isso muitas vezes, a gente acha que é a gente que faz perguntas para a vida. Na verdade, é a vida que está nos questionando o tempo todo. E dar respostas para a vida nem sempre é fácil.
E às vezes quando a gente não está sabendo responder aos apelos da vida, né, o que fazer com ela, qual é o sentido dela, o que eu quero para mim, faz a gente ficar um pouquinho doente, seja emocionalmente, seja fisicamente. É a hora que a gente precisa de ajuda, de companhia, de presença, de afeto, de tratamento. E só mais uma dica para a família, né? Deixe a porta aberta, ofereçam ajuda, mas não pressionem, né? Uma coisa também muito ruim é as pessoas ficarem pressionando. Melhorou hoje, já está melhor. Isso realmente é muito doloroso, né? Eu acho que é só. Tá na hora. Né? Tá na hora. Grande abraço. Até quinta. Quero pedir que todo mundo que está nos assistindo, além de curtir nosso vídeo, de compartilhar o vídeo para que outras pessoas vejam, nos mande suas perguntas pelo e-mail que é seguindoemfrente26@gmail.com, tudo junto, seguindo em frente com M, através do nosso Facebook, né, no inbox, no message, pela mensagem. Nós queremos receber as perguntas para podermos fazer nossos programas e é sempre um prazer poder de alguma forma ajudar. Então, boa semana, até o próximo vídeo e esperamos vocês.